A gente vai falar um pouco nesse trabalho sobre funções orgânicas. A primeira função que a gente vai falar é o álcool, que é uma cadeia carbônica que possui o grupo hidroxila menos OH ligado ao C, que no caso são os compostos orgânicos que possuem o OH ligado a esse último C. Essa é a fórmula estrutural e essa aqui é a fórmula molecular, onde a gente pode enxergar também que aqui, ó, o OH, que é esse que está em vermelho, no caso o O, e o branquinho o H, é onde que ele está ligado ao carbono. A aplicação do álcool vai se dar principalmente no etanol, que é um dos combustíveis mais utilizados no Brasil, e ao colesterol, que é um composto químico que está dentro do nosso corpo. O colesterol ele pode ser ingerido através de alimentos como a nata, o leite, a manteiga, carnes em geral, ovos e alimentos muito gordurosos em geral, que no caso são os fast foods, frituras, qualquer coisa desse tipo. A segunda função orgânica que a gente vai falar é sobre o fenol, que é a cadeia carbônica aromática que possui o grupo hidroxilo OH ligado ao anel aromático. No caso, quando a gente vai desenhar, cada pontinha aqui no caso seria um C ligado aos Hs. E aqui, na hora que forma o anel, ele vai sair do anel e se ligar à fórmula estrutural. E aqui a gente tem a fórmula molecular, que nem eu mostrei na função dos álcools. Aqui o vermelhinho ele vai se dar pelo O e aqui é o H, onde a gente pode ver que na hora que fecha o ciclo, na hora que fecha o anel, ele vai ligar o OH aqui. As aplicações do fenol é principalmente em desinfetantes, como a creolina, que ela é usada principalmente em indústrias. Essas funções aqui que está mostrando, onde que a gente tem o anel aromático em todas, elas são os creóis, que são as funções que vão se dar à creolina. Ela é usada também na baquelite, que é um composto que vai ajudar a construir o plástico, que vai ajudar a formar o plástico. E aqui é uma junção do fenol mais um outro tipo de fenol que vai dar o polifero, que é a baquelite. O éter é a terceira função que a gente vai falar, que é a cadeia carbônica que possui oxigênios como o heteroátomo ligado a dois átomos de carbono. No caso, o oxigênio ele vai se encontrar bem no meio dessa cadeia. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem a cadeia que vai ser antes do O, que vai ser o carbono. E aqui a gente vai ter também carbono e hidrogênio depois do O, que aqui ele vai se encontrar bem no meio, que é o oxigênio. Aqui a gente tem a fórmula molecular dele, que o vermelhinho a gente pode ver que é o oxigênio, e aqui a gente tem a fórmula estrutural, onde que a gente vê que é a mesma quantidade de carbono que eu vou ter para esse lado, eu vou ter para esse lado de cá, e ele vai se encontrar no meio. As aplicações do éter é na fabricação de seda artificial, que é o tecido usado, de celulóides e ainda solvente na obtenção de gordura, óleos e resinas. A aplicação de éteres também na medicina é importante e é usada como anestésico para preparar o medicamento. No caso, quando o medicamento ele vai ser preparado, essa função orgânica, ela vai ser usada na preparação para servir como anestésico no meio do medicamento. A acetona, que é a cadeia carbônica que possui o grupo carbonila em carbono secundário. No caso aqui, o oxigênio ele vai estar sempre ligado, na acetona ele vai estar sempre ligado ao carbono secundário. Ele nunca vai estar nem ligado ao primeiro, nem ligado ao último, mas ele vai estar ligado sempre ao segundo. Então, vamos supor que eu tenha uma função com 10 carbonos. Se ela for uma acetona, ela vai estar sempre ligado no segundo carbono. A aplicação dela é principalmente em solventes de tintas, vernizes e esmaltes,
que no caso aqui são os solventes que a gente usa quando a gente vai pintar a casa e tem que tirar a tinta, quando a gente vai tirar esmalte, que são as famosas acetonas que a gente compra e que a gente vê que é muito popular. Aqui a gente tem a fórmula da acetona. O aldeído é diferente da cetona, ele é uma cadeia carbônica que possui o grupo carbonila em carbono terminal. Então, no caso, a cetona, o oxigênio ela vai estar sempre ligado ao segundo carbono. E aqui no aldeído, o oxigênio ele vai estar sempre ligado ao carbono terminal, que no caso é o último carbono. Então aqui a gente vê que tem toda a cadeia para cá e que no último carbono ele está sendo ligado. Essa é a fórmula estrutural. Aqui na fórmula molecular, a gente vê uma fórmula reduzida, onde o carbono é representado pelo preto, o oxigênio pelos branquinhos, e aqui a gente vê o hidrogênio, perdão, pelos brancos e o oxigênio pelo vermelho. E aqui a gente vê que ele vai estar ligado ao último carbono, porque a cadeia ela não continua. As principais aplicações dele na prática é no metanal, que também é chamado de formaldeído ou ácido fórmico e sua estrutura último carbono. Então aqui a gente vê que tem toda a cadeia para cá e que no último carbono ele está sendo ligado. Essa é a fórmula estrutural. Aqui na fórmula molecular a gente vê uma fórmula reduzida, onde o carbono é representado pelo preto, o oxigênio pelos branquinhos, e aqui a gente vê o hidrogênio, perdão, pelos brancos e o oxigênio pelo vermelho. E aqui a gente vê que ele vai estar ligado ao último carbono, porque a cadeia ela não continua. As principais aplicações dele na prática é no metanal, que também é chamado de formaldeído ou ácido fórmico, e sua estrutura é representada a seguir, que é aqui, ó, que vai estar sempre ligado, como a gente pode ver, ao carbono terminal. Esse ácido fórmico, ele é o famoso formol, que a gente usa para conservação de cadáveres. Muita gente também usa em produtos de cabelo para prolongar a duração, e ele também é aplicado no etanol, que também é denominado de aldeído cético ou acetaldeído, que aqui a gente pode ver também que o oxigênio ele tá ligado ao último carbono, e depois a gente só tem aqui uma molécula de hidrogênio.